tarde, boa noite, cidadão brasileiro que quer aprender inglês. Aqui estamos nós, novamente, para mais uma aula. Como vocês estão em relação às nossas aulas? Vocês estão gostando? Se você tem alguma sugestão, você pode deixar aqui embaixo nos comentários ou mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, que é @nerdhouse.tech. Lá a gente responde as dúvidas, também acatamos sugestões e tudo mais. Se você ainda não viu o vídeo anterior das nossas aulas que seguem uma sequência lógica, você pode clicar nesse card aqui em cima. Todo vídeo vai aparecer um card da aula anterior, então você pode clicar e assistir a aula anterior e seguir para essa. Também tem a nossa playlist lá no YouTube, que tem todas as nossas aulas. Hoje nós iremos falar de futuro. É uma estrutura frasal que fala sobre futuro. Não é difícil, e dentro dessa estrutura, do Future Continuous, a gente chama de Future Continuous, futuro contínuo, ou seja, um futuro que está acontecendo de forma contínua. Serve para a gente indicar ações futuras, uma ou mais que uma. E dentro dessa estrutura tem dois elementos, tá? A gente precisa de dois elementos dentro do Future Continuous para ele fazer sentido. Então nós usamos o quê? O Simple Future, que não é nada mais, nada menos que o nosso querido will. A gente usa esse simple future do verbo be, porque nós temos um verbo que é to be, tá? Esse verbo to be é o verbo ser no nosso português. Eu sou, tu és, ele é. Então, nós temos esse verbo, tá? Ser, tá? Então, to be, verbo ser. E nós fazemos o quê? Nós usamos o simple future desse verbo to be. Mais o present participle, tá? Mais o present participle, que não é nada mais, nada menos que o verbo, pode ser qualquer um dos verbos, to stay, que é ficar, to talk, que é falar, enfim, esse verbo mais o ing, tá? Vou explicar melhor. Quando a gente fala present participle, a gente quer dizer que aqueles verbos estão conjugados com o ing, tá? Então, por exemplo, eu tenho o verbo to stay, que é ficar. O que a gente faz quando a gente eleva ele para o present participle, tá? Fica staying. Stay mais ing. Staying. Ficou claro? Deu para entender? Então, para isso acontecer, para o futuro contínuo ocorrer, a gente precisa desses dois elementos. O verbo no simple future e o verbo aqui no ing. Vamos usar o verbo to watch. You will be watching. Né? A gente precisa de um complemento aí. Assistindo, quem assiste alguma coisa. Então, a gente vai estar assistindo o quê? A televisão, por exemplo. You will be watching TV, tá? Você, nosso you, né? Lembra dos nossos pronomes lá? You, você, will be, estará. Então, olha lá o nosso be, nosso verbo be aqui, ó, encaixadinho. Você estará, will be, watching. Olha o verbo no present participle, aqui ó, watching, o ing, TV, nosso complemento, tá? Aqui não precisa saber se ele é objeto direto, objeto indireto, enfim. Você só precisa saber o quê? Como montamos a estrutura da frase, tá? Com outro verbo, staying, you, você, will be, né, estará, staying. Ficando aqui, ficando lá, não importa. Ficando, você estará ficando. E o nosso verbo stay, ele está o quê? Conjugado no present participle, que é nada mais nada menos que o verbo com o ing. Deu para entender um pouquinho? Vou falar outro exemplo aqui. Olha só, vou usar com outra pessoa da tabela lá, porque nós temos a nossa tabela de pessoas, tá? Tabela de pronomes. Então, vamos lembrar um pouquinho dos nossos pronomes pessoais em inglês. Você lembra quais são os pronomes pessoais em inglês? Se você não lembra, aqui vai uma revisão rapidinha. Nossos pronomes pessoais são I, you, he, she, it, we, you. Esse you aqui, ele é plural, tá? O primeiro you é singular, esse aqui é plural. E nós temos o they, que são eles, tá? Então, nós temos 7 pronomes pessoais. E nós usamos eles como sujeitos da nossa frase. Então, na frase she will be staying, qual é o nosso sujeito? She, ok? She will be staying. She will be eating. Eating vem do verbo eat, to eat, que é comer. Ela estará comendo qualquer coisa, enfim. Então, essa estrutura, ela vai se manter, tá? Ela nunca vai... quando a gente fala de futuro, ela nunca vai mudar.
a gente precisa do will be, pá. A pessoa vai estar fazendo alguma coisa no futuro. O future continuous, ele serve para indicar ações futuras, ações contínuas no futuro, tá? Vou dar mais um exemplinho só pra gente já finalizar essa parte. Olha só com outro pronome, pessoal, que é o we. We will be staying. No mesmo caso, de ficar, né? Stay é o verbo ficar. We will be staying. Nós estaremos ficando, digamos assim, em algum lugar. We will be staying, tá? E detalhe, tá? Reparem que as nossas frases, nossas estruturas, elas sempre vão ter o quê? Afirmativo, negativo e interrogativo. Então, afirmativo são todas as frases que eu falei até agora. I will be staying, she will be staying, it will be staying. Estará ficando. Agora, o que acontece se a gente passar essas frases para a primeira negativa e depois interrogativa? Primeiro que quando a gente passa alguma frase para interrogativa em inglês, o nosso sujeito vem depois do nosso verbo. Então, eu vou dar um exemplo. 2 exemplos, na verdade, para cada uma dessas frases, para cada uma dessas estruturas, tanto a negativa quanto a interrogativa. Lembra que eu falei lá primeiro, you will be staying? Então, se a gente passa para o negativo, fica assim. You will not ou won't, tá? Quando a gente contrai, you won't be staying, entenderam? You won't be staying, porque a gente precisa do will, mas a partícula not. You will not be staying. Agora, se a gente passa para a parte interrogativa, fica will you be staying? Reparem, o nosso verbo, ele vem aqui antes. Will you be staying? Will you be staying? Ponto de interrogação. Você ficará? Toda frase interrogativa vai ter o verbo primeiro e depois o sujeito. Will you be staying? Gente, eu vou explicar mais um pouquinho lá na dica, tá? Nossa dica vai para o Instagram. Aqui na aula eu gosto de ser bem detalhista, de falar sobre, de dar exemplos, enfim. E na dica eu também gosto de falar algumas outras coisas que não foram faladas aqui ainda. Então eu espero que tenha ficado claro. Eu dei uma diminuída, dei uma enxugada no conteúdo porque eu queria ser didática. Como sempre, eu acho que é muito importante você ser didático e ser direto. E eu espero que vocês tenham entendido. Um beijo e até a próxima. Mua!